Olá pessoal, estamos de volta então para discutir os chavões jurídicos. Aquelas frases feitas que são ditas por aí, mas que você parar para pensar direitinho, não significam lá grande coisa. Bom, a frase que nós vamos analisar hoje é a frase que diz que quem não deve não teme. É uma frase repetida muito além dos bancos das faculdades de Direito. O problema dessa frase é que ela pressupõe que toda pessoa que tem medo de sofrer uma determinada represália, de sofrer um determinado dano, ela o faz porque ela se sente culpada de alguma coisa, porque ela fez algo errado, né? O que é evidentemente falacioso, é uma grande mentira. Muitas das vezes a pessoa tem medo de algo sem ter feito nada de errado, sem ter feito qualquer coisa que justificasse qualquer tipo de medo. Imagine, por exemplo, se a gente pegar um exemplo histórico, o caso dos judeus no Holocausto. Os judeus não haviam feito nada de errado, os judeus não deviam absolutamente nada aos alemães, mas eles tinham motivos reais para temer os alemães e para temer o Holocausto. O que só demonstra que essa frase não faz o menor sentido. Mas ela é usada várias vezes no direito, ela é usada várias vezes quando se comentam decisões ou processos criminais, quando o sujeito às vezes está sendo acusado de um crime, ou às vezes ele está sendo processado por um crime, alguém vira lá no alto da sua, aspas, sabedoria e diz: quem não deve não teme. Como se um processo penal por si só já não fosse suficiente para meter medo nas pessoas. É claro que não dá para confiar que qualquer decisão judicial vai ser correta. Não dá para confiar que o indivíduo inocente vai ser necessariamente absolvido. Na vida real, nós sabemos que pessoas que são inocentes, muitas das vezes elas são condenadas injustamente. Nós já tivemos muitos casos a esse respeito. Recentemente nós tivemos um caso histórico aqui em Minas Gerais de um indivíduo que foi condenado por estupro, cumpriu essa pena durante vários anos e em seguida descobriram que na verdade ele foi confundido com o verdadeiro autor do crime, mas aí já era tarde. Ele passou anos, talvez décadas preso por conta de algo que ele não cometeu. Aí vocês vão me dizer, será que ele não deveria ter tido medo do direito penal? Mesmo sendo inocente, ele deveria ter tido medo porque efetivamente isso foi uma tragédia na sua vida. Então erros judiciários acontecem e é muito natural que mesmo aquele indivíduo que não praticou nenhum crime, mesmo aquele indivíduo que não fez nada de errado, quando seja ameaçado com o processo penal, tenha medo, tenha temor de uma condenação injusta. Aliás, não só uma condenação injusta do direito por meio do processo penal, das vias judiciárias. Muitas das vezes o indivíduo é condenado pela imprensa sem ter feito absolutamente nada que justificasse esse tipo de condenação. Lembram daquele caso famoso da escola base? Uma escola infantil em que os donos dessa escola foram acusados do grave crime de pedofilia, do grave crime de explorar crianças sexualmente. Agora, esses indivíduos tiveram suas vidas arruinadas pela exposição das suas imagens na mídia, sendo que foi comprovado posteriormente que eles não fizeram absolutamente nada em relação às crianças ou nada de errado, mas eles tinham motivos para temer a mídia. Ou seja, quem não deve, teme sim, tem motivos para temer, não é? Não há dúvidas em relação a isso. Vejam também essa frase, e eu vejo muitas vezes isso acontecendo, ela sendo usada no que diz respeito à privacidade, ao direito fundamental da privacidade, que muitas das vezes ele é menosprezado ao argumento de que você não precisa ter medo se você não deve nada a ninguém. Então não há por que você guardar informações confidenciais, não há por que você esconder algo de alguém se você não deve nada a ninguém. Bom, isso é uma grande falácia também, porque muitas das vezes o indivíduo não fez absolutamente nada de errado, ele não deve nada a ninguém, mas ele tem questões da sua esfera íntima, da sua esfera privada, que ele não gostaria de ver sendo discutida pelo público, ele não gostaria que chegasse aos ouvidos de fofoqueiros. Imaginem vocês alguém que tem no seu computador imagens que ele gravou, imagens íntimas, que ele gravou fazendo sexo com a sua namorada, ou ele tem algum diário em que ele conta questões particulares da sua vida, de alguma doença que ele tem, que ele não queira expor ao público, ou de alguma violência sexual sofrida. Esse indivíduo não deve nada a ninguém, mas ele não quer que essas fotos ou ele não quer que esses escritos dele cheguem a outras pessoas, ele não quer que outras pessoas fiquem sabendo disso. Ele não deve nada a ninguém, mas é muito razoável que ele tema que essas informações sejam levadas a público sem o seu consentimento.
Então vejam, é bem razoável nós imaginarmos que mesmo sem dever nada a ninguém, as pessoas tenham medo de que alguma coisa de ruim possa acontecer a elas, de que algum dano possa ser causado a elas. Um processo penal com uma condenação indevida, uma exposição indevida na mídia, geram danos muito grandes à vida da pessoa e nós não podemos imaginar que esse dano é sempre um dano legítimo. E aí está o grande erro de quem fala essa frase. É presumir que todo mal que é causado a alguém é um mal legítimo, né? A pessoa não deve temer porque é como se houvesse uma justiça divina que fizesse com que ela estivesse blindada de maus injustos. Mas na verdade, na vida real, mesmo pessoas que não fizeram nada que justificasse qualquer tipo de dano, mesmo pessoas que não devem nada a ninguém, têm motivos para temer sim. Então, gente, quem não deve, muitas das vezes tem motivos para temer. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam. Se gostaram, deixem um comentário, compartilhe com os colegas e inscrevam-se no canal para saber das novidades. É isso aí. Até a próxima. Um grande abraço.